Papo Mineiro, hoje numa prosa de planejamento territorial, com a doutora Grazi Carvalho, doutora em Geografia, com ênfase em planejamento territorial e cidades inteligentes na Universidade Federal de Minas Gerais. E também na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. CEO do Instituto LICE, ela vai explicar para nós, coordenadora do Grupo de Trabalho de Cidades Inteligentes na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e consultora nos ODS da ONU. E esse assunto está bem em voga, porque o prazo é 2030. Então, nós temos que acelerar esse trabalho com os ODS. Seja bem-vinda, doutora Grace. Olá, um ótimo dia para todos que estão nos acompanhando. Aqui é um prazer imenso poder participar do Papo Mineiro com o Hernani e poder compartilhar um pouquinho com vocês também um pouco da nossa trajetória e da nossa experiência. Isso mesmo, que ótimo, viu? Gostando muito da sua presença, muito obrigado por tomar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muita coisa para fazer, por fazer, né? Então, Graça, agora a palavra é sua. Bom, compartilhar com vocês um pouquinho de como eu cheguei aqui, como que a gente criou o projeto LICE, né? Para quem não sabe, o projeto LICE é um projeto que tem como missão ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030, foco nas cidades com menos de 100 mil habitantes. LICE é uma sigla que significa Líderes Inteligentes, Cidades Inteligentes. A gente acredita que somente líderes inteligentes vão conseguir implementar os projetos de cidades inteligentes. E aí a gente vai para um outro tópico, que é cidade inteligente, né? Não é o Wi-Fi na praça, não é a lâmpada de LED, não é só ter câmeras espalhadas pela cidade, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é um conjunto de políticas públicas que vai envolver instrumentos de planejamento, leis, projetos tecnológicos ou não, e fontes de financiamento. E tudo isso te levando para um lugar comum, que neste caso, a gente adota a metodologia da Agenda 2030, que foi um acordo internacional que foi feito lá em 2015, envolvendo 193 países, que definiu 17 objetivos, 169 metas, 265 indicadores, que devem ser atingidos até 2030. Então, a gente ajuda os municípios a implementar esse projeto. Ainda mais num estado, né, num país que tem 853 municípios. Eu acho que isso é um país. Minas, né? Isso é um país. Minas tem 853 municípios só em Minas. É o estado do Brasil com mais municípios, né? É o estado municipalista aí. E o Brasil conta com 5.570 municípios, e desses, 95% tem menos de 100 mil habitantes. Então, se a gente quer falar de um projeto de cidade inteligente, as cidades médias e pequenas, elas não podem ser excluídas desse processo, porque elas representam 95% do território, né? Então, a gente precisa trazer isso à discussão e como viabilizar esse tipo de coisa para cidades médias e pequenas, né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz aqui através do Projeto LICE, formando multiplicadores, trabalhando com lideranças que estão à frente de políticas públicas, seja no setor público, seja no setor privado, seja através das OSCs, seja através das universidades, dos professores que estão formando, né, os alunos ali de graduação, de mestrado, trazendo essa pauta para o doutorado. Então, a gente fomenta e ajuda na qualificação profissional desses estudantes e também dos profissionais que já atuam hoje no mercado de trabalho, trazendo essas temáticas de cidade inteligente, Agenda 2030, ESG, e como aplicar tudo isso hoje nos projetos, né, nas nossas atuações profissionais, de forma a acelerar esse processo, porque como você começou a falar, 2030 está aí, né? Então, a gente tem pouco tempo para poder fazer muita coisa. Mas vamos lá, doutora Graça. Conta um pouquinho. Você é de Belo Horizontina? Sou de Belo Horizonte, natural de BH. Formei na UFMG,
né? Fiz geografia. As pessoas perguntam assim: você é do direito, você é da engenharia, você é da arquitetura? Não, sou geógrafo. Fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na geografia com essa visão de planejamento territorial e uso de dados para poder ajudar no processo de tomada de decisão. Por que a geografia? Como é que foi essa escolha? Nossa, geografia, eu estava numa dúvida se eu ia fazer Não, porque história. eu gosto muito, viu? Eu gosto muito de geografia e história, então por isso que eu pergunto. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer geografia ou se eu ia fazer história. E aí eu me imaginei na atuação profissional. Assim, os dois me permitem ser professora, né? Então eu poderia fazer a licenciatura tanto na história quanto na geografia. E a atuação profissional na parte do bacharel foi o que me deu a decisão pela geografia, porque até então, né, quando eu fiz a escolha, né, isso foi no início dos anos 2000, né, então já tem mais de quase 20 anos aí que eu fiz o curso, a minha visão de quem trabalhava com história era só recuperação de quadros ou livros, então eu ia ter que mexer com muito material guardado, muita poeira, e eu tenho alergia, eu falei assim, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu imaginei, geografia eu vou viajar, eu vou ter que visitar os lugares, eu adoro viajar, é um dos meus hobbies. Vocês estão vendo ali atrás uns quadros que são de alguns países que eu visitei, já visitei mais de 25 países. E aí a geografia, ela me deu essa coisa porque eu gosto dessa mobilidade, né? Você não consegue fazer geografia de dentro de um escritório. Você tem que ir até a cidade, você tem que ir até a formação, o relevo, para você poder ver com seus olhos, né? E fazer todo o processo de validação. Então, esse negócio assim, vou estar constantemente viajando. Aí eu falei assim, vou fazer geografia. E aí me apaixonei pelo curso, Excelente. né? Me apaixonei totalmente. Eu não fiz nem geografia nem história, mas eu fiz engenharia de mineração. Quer dizer, no estado de Minas, eu fiquei com a mineração. Evidentemente, tinha um paralelo ali que era os eventos, e chegou uma hora que eu optei pelos eventos, né? Apesar que fui muito bem em engenharia, adorei a profissão, cumpri muito bem essa fase, mas a gente vai sempre se reinventando, né? Então a gente vai com certeza. na coisa. E em países, você caminha forte, você me pegar. Eu conheço 78. Mas você começou a jornada antes de mim, né? Muito antes, né? Você falou assim, pontos. você tem 20 anos de formatura, eu falei assim, eu tenho 40, eu estou fazendo 40 esse ano. Pois é. É então, muito chão, né, doutora Graça? É muito chão. É? Mas eu também estudei lá fora, também fiz doutorado fora, então isso é muito importante também. Isso é ótimo, porque te ajuda também a conhecer mais países. Também. Eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, né? Então eu fiz na Universidade de Iowa, que é quase divisa com o Canadá. O estado de Iowa, depois de Iowa, é só Minnesota e Canadá. E aí eu descobri que é inverno nesse lugar, né? Peguei menos 30 graus. E consegui entender essa lógica de organização do território nos Estados Unidos, que é muito diferente, né, da nossa. Então, eles têm essas grandes cidades que são muito concentradas no núcleo, e nas pequenas cidades todo mundo tem que ter carro, você quase não tem sistema de transporte coletivo, você tem uma dinâmica assim, muito diferenciada, né? E isso para mim foi muito legal. E assim, o fato de eu viajar e gostar de viajar, mesmo quando eu estou fazendo turismo, eu estou coletando dados para os meus trabalhos de cidades inteligentes, né? Porque qualquer lugar do mundo que eu vou, eu sempre vejo um projeto diferente, uma forma que as pessoas estão lidando com um determinado problema, como que eles resolveram tal ação. Então, isso é sempre muito inspirador, né? Então, para mim, toda viagem, ela seja eu indo para uma cidade no interior de Minas Gerais, um municípiozinho assim de 3, 4 mil habitantes, seja eu indo para as grandes capitais, né? Já fui para Nova York, já fui para Londres, né? Já fui para Estocolmo, que são cidadezinhas que estão assim sempre nos rankings, né, de cidades inteligentes. E aí a gente consegue entender, é por isso que eles são cidades inteligentes, né? Então agora entendi o que é e o que precisa melhorar. E aí a gente sempre traz esses estudos de caso. A gente viaja, mesmo de lazer, olhando ao redor. Né? Sempre. A minha ex-mulher falava assim, você não descansa, não? Você está sempre trabalhando? Eu falei assim, não, eu estou observando. E isso são dados para trabalhos, futuros trabalhos, percepções, né?
Então, isso mesmo que acontece, né? A gente está sempre de olho Sim, na boa prática, na boa prática. com Não é mesmo? certeza, com certeza. Muito bem. E aí, você formou em geografia, onde você foi trabalhar? Eu tinha um objetivo de seguir carreira acadêmica. Então, eu queria ser professora universitária. Então, fiz graduação, fiz mestrado e já meio que do mestrado para o doutorado foram 2 anos de intervalo. Aí, nesse meio tempo, eu fazia consultoria para algumas empresas na área de licenciamento ambiental, né, consultorias ambientais, muito trabalhando com dados, mapas, né? O pessoal sempre me procurava, Grazi, eu preciso fazer uma análise de territorial, preciso fazer um mapa. E aí eu fazia esses trabalhos para as pessoas e dava aula. Então eu comecei a dar aula, eu dei aula aqui em Minas Gerais, eu dei aula na própria UFMG, como professora substituta durante um período, no curso de geografia. Dei aula na PUC, Minas, dei aula no UniBH, que é do Grupo Ânima. E aí eu tive uma carreira como docente também, né? Graduação, pós-graduação, essa coisa toda. Então eu dei aula, sempre adorei sala de aula, é um lugar que eu me sinto muito confortável. Esse projeto LICE, ele tem um braço forte na área de educação. Então a gente, nessa coisa de formar multiplicadores, a gente tem vários treinamentos presenciais, online, temos até um MBA para poder ajudar as pessoas, né? Dependendo do estágio que ela está na carreira dela, ela vai fazer um curso rápido, ela vai fazer um MBA com a gente e vai conseguir trazer esses conceitos para a carreira. Então, eu atuei muito nisso e depois de um período eu fui fazer o doutorado, aí quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu comecei com a consultoria, aí eu abri uma empresa de licenciamento ambiental, depois eu abri com outros parceiros, eu abri uma empresa para prestar consultoria para municípios, e aí depois eu fui trabalhar com gestão de projetos na área de cidades inteligentes, mudei para São Paulo, aí trabalhei em São José dos Campos, na prefeitura de lá, apoiando o plano diretor e cadastro técnico multifinalitário. Aí depois eu voltei para. Aí veio a pandemia, aí eu fiquei mais no digital. Aí o braço de treinamento estourou, porque aí não dava para fazer muita consultoria, então vamos capacitar o povo. E aí comecei, então, desde então, a gente tem esse braço de treinamento muito forte, a gente tem esse braço de consultoria. Hoje a gente é coordenadora do GT de Cidades Inteligentes em Minas Gerais, né, da Assembleia Legislativa, e onde a gente apoiou tecnicamente a Lei 24.839, que é o Programa Minas Inteligente, que é uma lei de implantação de uma política estadual de cidades inteligentes, né? Então, aqui para apoiar e dar essa direção para os 853 municípios. Trabalhei também como consultora do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apoiando o governo da Bahia na implantação da Agenda 2030 no PPA do governador, né? Quem não sabe, PPA é Plano Plurianual. Então, todo prefeito, todo líder do executivo, prefeito, governador ou presidente, eles têm que, quando assume o mandato, fazer um planejamento de 4 anos. Isso chama PPA, Plano Plurianual. E o governo da Bahia foi convidado, né? Eles queriam trazer os ODS para dentro do PPA. Então, quais ações que o governo estava prevendo fazer nos próximos 4 anos que ajudariam a atingir os ODS, quais ODS não estavam sendo abordados. Então, a gente fez todo esse trabalho, esse diagnóstico e orientação de o que eles poderiam melhorar no instrumento deles, né? Para poder dar sequência nesses 4 anos. Então, hoje a gente apoia alguns, né, tem essa experiência a nível de Estado, tanto no Executivo quanto no Legislativo, e consultorias a nível de município também, né? Então, a gente apoia municípios na implantação desse projeto, sejam com oficinas participativas, seja com uma ferramenta de governança digital, seja com a própria consultoria que a gente tem também, que a gente dá. Então, hoje a gente faz várias coisas, né? Assim, todo mundo nós fazemos muita coisa, né? É interessante que eu também fui professor universitário 20 anos. Quem vira professor nunca perde a mão de ser, né? Então, isso facilita a gente fazer uma palestra, né? De dar um curso, de fazer uma oficina, isso facilita para a gente esse ponto. Mas vamos voltar um pouquinho antes aqui
lá na Assembleia, nos ODS em Minas Gerais. Como é que foi a sua passagem em São José dos Campos? Eu gosto muito daquela cidade, já cuidei muito do turismo naquela cidade, naquela região. São José, Taubaté, Aparecida, Campos do Jordão. Né? Uhum. Em São José, eu estava contratada por um instituto de planejamento, e lá eu coordenava uma equipe de quase 15 pessoas e tinha vários projetos em ação, né, em desenvolvimento. E quando eu cheguei, já estava no finalzinho do contrato do plano diretor e do cadastro técnico multifinalitário. Então, meu processo foi muito de encerramento ali daquele projeto. Então, a gente fez algumas audiências públicas, né? Fez a proposta de lei, a equipe, né? Que eu coordenava lá. A gente fez a proposta de lei e com o CTM também. Eles estavam numa fase de validação de alguns produtos, e aí eu ajudei na definição desses produtos, quais poderiam ser aceitos, quais não, né? E o que precisaria fazer para poder dar andamento. A ideia lá era fazer aquela atualização cadastral do município para poder melhorar a receita, né? Então, aumentar a arrecadação através de IPTU. Essa era a ideia inicial. Então, tinha todo um ciclo de notificação para os moradores, né? Então, tinha todo um trabalho de implantação desse sistema lá. E aí é uma cidade muito industrial, né? Tem Embraer, né? Outras grandes empresas. Ultra, né? E o Instituto ficava lá no Parque Tecnológico, então eu ficava alocada no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E é um ambiente muito interessante, porque você vai vendo, né? Estar dentro de um parque tecnológico é uma experiência bem interessante. De estar em contato com empresas de inovação, né? Incubadas ali dentro do parque. Então, você sai para tomar um café, aí você vai conhecendo, né, de tudo, e ali você tem a Embraer, você tem ali o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você tem grandes empresas de logística também, né, e ao longo da Dutra. Então, você tem a Johnson's, né, ela fica lá, então você tem tudo quanto é gosto, né, de empresa ao longo da Dutra. Então, é um eixo logístico muito forte ali em São José, eles conseguiram ter uma vocação, né, muito bem desenhada para o município, com essa questão industrial, logística, tecnológica, porque também não é qualquer indústria que eles querem indústrias tecnológicas. Então, o fato de ter essa clareza ajuda muito em São José ser o que é hoje, né? São José dos Campos ser o que é São José dos Campos. Isso mesmo, muito bem. Aí você veio para o país chamado Minas Gerais. Você tinha que me explica aí para o nosso público aqui, né? Que você vai em cidades, você tem que olhar o plano diretor. Se você está no estado, você tem que olhar o plano, né? Plurianual, para perceber o que é que está previsto e como está previsto, né? Explica um pouquinho para nós esse trabalho. Então, hoje o trabalho de implantação do projeto de cidades inteligentes, a gente criou uma metodologia, né? Eu trabalho já há mais de 20 anos com o município, né? Então, eu já trabalhei com municípios de 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, já trabalhei com São Paulo, que é quase 13 milhões de habitantes. Então, assim, já morei em São José dos Campos e trabalhei lá, que é uma cidade de 700 mil habitantes aproximadamente. E já morei, por exemplo, em Tiradentes, aqui em Minas Gerais, que é uma cidade. Eu tive a oportunidade e a graça de passar a pandemia em Tiradentes. Então, né, aquela cidade que é uma cidade gracinha, né? 10 mil habitantes, então é uma coisa assim, bem estruturada. E fiz mestrado e trabalhei com, por exemplo, Sabará, Minas Gerais, que é uma cidade de 120 mil habitantes. Então, já trabalhei com todos os portes de cidade que você imaginar, né? E isso me permitiu ter uma visão de quais são os principais desafios que essas cidades enfrentam, independente do porte populacional. E eu percebi que existe um tripé, que são 3 problemas, que acontecem em qualquer cidade de qualquer tamanho, que é a questão de atualização das legislações, né? Então, eles conseguirem cumprir os prazos para poder atender os requisitos de Brasília. Como assim, Grazi? Me explica. Brasília, o governo federal, através dos ministérios, vai definindo prazos para que sejam criadas as políticas públicas.
Então, por exemplo, em 2024, a gente tem três instrumentos de planejamento que os municípios têm que entregar: Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano Municipal de Saneamento. De uma série de 30 instrumentos, prazo vencendo em Brasília esses três. Cada ano é um instrumento diferente. Então, existe um calendário que precisa ser seguido. E as pessoas não sabem desse calendário, né? E aí o que a gente fez foi mapear esse calendário. Porque não existe esse calendário escrito em nenhum lugar. Ah, vou acessar aqui o site do Senado e vou ver qual que é o calendário. Não existe isso. A gente estruturou, desenhou isso. E como cada município tem uma data que ele faz e o plano tem um prazo, então, às vezes, o seu município, o seu prazo vai vencer em 2026, do outro município vai vencer em 2028, e aí a gente, dependendo do plano, tem plano que é de 10 em 10 anos, tem plano que é de 4 em 4 anos, tem plano que é todo ano. Então, a gente mapeou esse calendário para os 5.570 municípios. Então, hoje a gente tem essa base de quais são as leis que têm que ser criadas e quando elas têm que ser criadas para que a gente possa criar as políticas públicas e garantir o requisito de captação de recursos. Porque sem essas leis municipais, o município não consegue captar recurso. Então, esse era um primeiro problema. Calendário de criação das políticas públicas. Ninguém tem isso e a gente construiu. Um outro ponto é o que priorizar em termos de projeto, né? Uma vez criadas as leis, quais são os projetos que têm que ser criados? E aí a gente desenvolveu uma metodologia para trabalhar isso em conjunto com a população. Então, não sou eu, Grazi, que tenho que falar o que na cidade A, B ou C, qual é o projeto que tem que ser feito. É a população que tem que falar para ela o que dói mais, qual que é o grande gargalo dela, e é isso que o executivo e o legislativo vão ter que priorizar nas leis orçamentárias e de planejamento estratégico do município. Então, a gente faz esse desenvolvimento, e o terceiro desafio é de onde que vai tirar dinheiro para fazer tudo isso. Você vai nos municípios, sobretudo os com menos de 100 mil, você só escuta do prefeito, não tem dinheiro para fazer, né? E aí, então, quais são os caminhos do dinheiro? A gente mapeou mais de 100 fontes de financiamento fora Brasília, de possibilidades de desenvolvimento de projetos. Projetos em parceria com universidades, projetos em parceria com o terceiro setor, projetos de parceria público-privada. Então, vários caminhos para poder conseguir, uma vez definido o projeto prioritário, financiar esse projeto. Então, hoje a gente trabalha numa visão assim, eu não trabalho com a aplicação, né, de projetos. Às vezes as pessoas falam assim, Graça, eu trabalho com cidade inteligente, acho que eu trabalho dentro desse guarda-chuva cidade inteligente com que ela trabalha. Aí ela trabalha em comunicação, acho que eu trabalho com telecomunicação. Vem me falar de 5G, vem me falar de carro autônomo, vem me falar assim, eu até conheço dos assuntos, consigo falar sobre, né, as temáticas, mas o meu foco é liderança inteligente para cidades inteligentes. É preparar o grupo de pessoas que está à frente daquele município para que eles saibam o que fazer, quando fazer, de onde tirar dinheiro, que tipo de parceria que tem que ser feita. Então, é uma forma de uma governança estratégica, é isso que a gente faz. A gente desenha plano de ação. Dúvida. Né? Não tem dúvida, isso é a questão. Então, isso tudo é dentro do LICE. Isso tudo é o projeto LICE. O projeto LICE é esse projeto. Você também tem uma plataforma, né? Você tem uma plataforma. Como é qual o nome que você dá a essa plataforma? A plataforma chama Plataforma Chesi. Chesi é CHESI. Chesi é uma marca que a gente registrou também no INPE. E significa cidade, C de cidade, H de humana, E de eficiente, S de sustentável, I de inteligente. Né? Quase o abecedário da Xuxa aqui. E aí, lembrei daquela música, né, do abecedário. Anda-me dá de mês, tá vendo? Eu sou do início da década de 80. Então, a Chess é isso, cidade humana, eficiente, sustentável, inteligente, e dentro dessa plataforma digital, que ela é vendida por assinatura mensal, tanto para prefeituras, consultores, né? Quem quiser ter acesso a esse banco de dados tem como adquirir o acesso por assinatura, tipo um Netflix, né? Então,
Não é só uma prefeitura que pode adquirir isso. Eu por exemplo, se eu quisesse adquirir, eu posso adquirir. Você pode adquirir, uma ONG pode adquirir, qualquer pessoa que hoje queira ter acesso às fontes de financiamento, ao cadastro de leis, né? Que, se vamos supor, você precisa escrever um projeto vinculado às cidades inteligentes. Você precisa saber quais são as legislações vinculadas àquele projeto. Você precisa alinhar o seu projeto com as diretrizes nacionais. Isso é uma estratégia que a gente ensina, que é justamente para facilitar a captação de recursos. Se o seu projeto ele atende uma diretriz de uma normativa federal, estadual ou municipal, é mais fácil de você conseguir captar o recurso, né? Porque já existe uma lei que obriga a fazer aquilo. Então, essa é uma estratégia que a gente ensina os nossos alunos a trazer quando eles vão fazer os cursos de escrita de projeto. Então, se você quer ter acesso às leis, se você quer ter acesso às fontes de financiamento, quer ter acesso a esse banco de dados com mais de 150 indicadores calculados da Agenda 2030, com série histórica, análise de performance, ranking, né? Aí tem uma série de análises que a gente faz. E mais esse monitoramento dos instrumentos de planejamento, que são esses 30, né? E aí, à medida que a gente vai fechando parceria com os municípios, a gente vai cadastrando dentro da plataforma, aí você pode ter acesso. É só comprar a assinatura. É claro, não tem dúvida, né? Muito bom. E como é que surgiu aí essa questão da Assembleia Legislativa? A Assembleia É um Legislativa, grupo de trabalho, né? é um grupo de trabalho. Aí ela vem de uma história que começou lá em 2019, que foi quando eu criei a metodologia de cidades inteligentes e fui até o município de Andradas, no sul de Minas, onde o então prefeito era o Rodrigo Lopes. E o Rodrigo Lopes aplicou esse projeto, teve esse primeiro contato com a metodologia, e aí depois ele veio participar da nossa mentoria de cidades inteligentes. E hoje ele é deputado. Então, ele fala, né, que tudo que ele aprendeu nessa área de cidades inteligentes, ele foi aprendendo através daquele trabalho que a gente fez no município, enquanto ele era prefeito, depois ele virou aluno da mentoria, depois ele foi convidado a ser professor da mentoria para poder ajudar a compartilhar esse olhar enquanto gestor público, e depois ele virou deputado. Quando ele virou deputado, ele levantou essa causa das cidades inteligentes. Aí ele criou uma frente parlamentar, com acho que quase 10 deputados, e esses deputados é uma frente parlamentar a favor dos municípios, que chama aqui. E uma das pautas dentro dessa frente parlamentar é o de cidades inteligentes. E aí, de apoio a essa frente parlamentar, foi criado um grupo de trabalho técnico para poder levantar essas informações na questão de cidades inteligentes. E aí eu fui convidada a ser coordenadora desse grupo através de uma OSC, da qual eu faço parte da diretoria, que chama IGETEC. E aí, a gente participando, então, de todo esse processo, dessa coordenação, a gente orientou o desenvolvimento dessa lei. A gente deu um embasamento técnico né? E aí o advogado lá transformou isso numa minuta. E aí criou um projeto de lei. Aí o Rodrigo, enquanto deputado, foi fazendo todo o processo de tramitação dentro da Assembleia. Então, passou por todas as comissões, fez uma audiência pública, né? E aí, texto vai, texto vem, aí o povo quer trocar o texto, aí tira isso, bota aquilo, e a gente, não, isso não pode sair, volta lá, faz assim, faz aquilo. E aí, no final, a gente conseguiu aprovar um texto, que é a Lei 24.839, que foi sancionada no final de junho pelo governador Romeu Zema. Sim. Então, hoje a gente tem esse legado aí desse trabalho. Essa é uma questão também do programa Minas Inteligente. Exatamente. A Lei 24.839, ela institui o programa Minas Inteligente, e o programa Minas Inteligente, ele tem ali uma série de diretrizes para os municípios, é uma lei de incentivo. Então, assim, se o município não quiser implementar, ele não vai perder nada, mas ele vai deixar de ganhar. Porque a lei, ela é uma lei de incentivo, então vai ter selo, vai ter premiações, vai ter facilidade a linhas de crédito, né? Se o município adere esse programa. E hoje a gente já está fazendo uma articulação de o programa Minas Inteligente ser... Fui eu que caí aqui? Não. Tá me ouvindo? Sim. Caiu voltou. Um pouquinho.
Caiu um pouquinho para tudo nosso, mas não tem problema isso, né? Então, você Então, estava falando do programa Minas Inteligente. Isso. Então, o programa Minas Inteligente ele é um programa de incentivo, né? Onde vai ter facilidades de acesso, linhas de crédito, vai ter aí uma série de coisas. E hoje a gente está fazendo uma articulação com o governo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eles têm lá um projeto que chama Cidades do Futuro, e que tem um viés muito semelhante com o Minas Inteligente. Então, eles, inclusive, já estão pegando a lei do Minas Inteligente e enviando para os municípios que fazem parte dos Cidades do Futuro, para ter aquilo como um modelo, né, de lei a ser criada no município. Então, a gente está fazendo essa articulação e também saiu uma cartilha, né, que está disponível no nosso site também para download. Então, a cartilha do Minas Inteligente apresenta quais são os 6 eixos, quais são as leis que têm que ser criadas, quais são os programas que podem ser feitos, quais são os ODS que vão ser atingidos, quais são os indicadores que precisam ser monitorados. Então, tem uma série de orientações já e para os gestores, né? Nós estamos quase terminando, mas eu queria saber você desses ODS. Como é que você acha que está essa questão dentro de Minas Gerais? A Agenda 2030, ela teve um evento em setembro do ano passado, em Nova York, que o pessoal trouxe um report, né, um relatório, e nesse relatório mostra que a Agenda 2030 ela está com grandes desafios para a gente conseguir atingi-la até 2030. Muitos ODS regrediram, muitos ODS estão estagnados e a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa e em Minas Gerais não é diferente. Qual que é o nosso grande desafio? Minas é o município que mais tem município do Brasil, né? É o estado que mais tem município no Brasil, são 853. Em sua grande maioria, 95% é tudo com menos de 100 mil habitantes, 70% é menos de 20 mil habitantes. Então, é tudo cidade pequenininha que nunca nem ouviu falar o que é ODS. Esse é o nosso grande desafio. Fazer com que as pessoas entendam esse momento estratégico, porque o próximo prefeito, a próxima prefeita que foi eleita nessas eleições agora de 2024, vai ser a grande responsável pela implantação da Agenda 2030 no seu município. Ela vai ter de 24 a 28, são 4 anos dos 6, né? E se essa pessoa ela não introduzir isso nesse mandato agora, o próximo não vai conseguir fazer nada. Então, a gente tem aí um grande desafio, que é justamente fazer a implantação dessa agenda. E aí, o programa Minas Inteligente, ele tem uma linha de incentivo para a questão da implantação da Agenda 2030. Eu acho que isso foi uma das nossas grandes vitórias, porque tentaram tirar, a gente conseguiu manter, e com o projeto Cidades do Futuro, a gente vai conseguir fazer com que os municípios entendam a existência, que a maioria não entende, não sabem quais são os indicadores, não sabem quais são as metas, não sabem, né, como aplicar isso no seu dia a dia, e a gente hoje consegue apoiar nesse sentido, né, na implantação disso. Então, tem metodologias já hoje prontas para ajudar o município que quer, né, aquela liderança inteligente que queira fazer uma gestão realmente inovadora, pautada no desenvolvimento sustentável, que é as grandes tendências do mercado, né? Se você vê o Biden, na última conferência do clima que teve em 2000, não sei se foi a última, né? Mas em 2022, no início de 2022, se eu não me engano, ele falou, os Estados Unidos vai mudar a matriz econômica deles, do petróleo para a energia verde, eles já começaram essa transição, e eles vão incentivar isso em todo o resto do mundo. Então, o Brasil tem um potencial imenso. A gente vai ter a COP30 aqui em Belém, no Pará, no próximo ano, e isso vai ser discutido, e as pessoas, as empresas, as universidades, as instituições de terceiro setor, todo mundo precisa ficar ligado, né? Todo mundo precisa estar preparado, porque a gente vai ter uma grande transição econômica, de modelo econômico, e as cidades elas precisam estar preparadas para isso, né? A vida acontece nas cidades, então os gestores precisam estar ligados a isso. Então é uma grande revolução que está acontecendo e a maioria não está percebendo. É isso que eu vejo. Nosso tempo já está passando um pouquinho, mas a prosa está boa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo.
Bom, se você está acompanhando esse vídeo e você tem interesse em ajudar na implantação de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis no Brasil, eu quero te dizer que a gente está num momento ótimo para que isso aconteça. A gente tem hoje tecnologia para isso, a gente tem hoje um mercado mais maduro, né? Então, falava de cidade inteligente há 4 anos atrás, era Wi-Fi na praça, era lâmpada de LED, as pessoas entenderam que só isso não resolve, só isso não é suficiente, o foco está nas pessoas e não nas coisas. Então, hoje o mercado está mais maduro. Então, eu te convido a se preparar, a se organizar o mais rápido possível, porque a gente vai entrar num novo ciclo, que é o ciclo de um novo mandato, agora em 2025, e todos esses gestores, eles, sobretudo em Minas Gerais, nos próximos 4 anos, por conta do advento da lei do programa Minas Inteligente, eles vão ser convidados a implementar isso. Vamos criar mecanismos para que isso aconteça de forma mais acelerada. E você pode surfar nessa onda. E eu espero que você se prepare para surfá-la, porque eu já estou com roupa de ir, né? Já estou com a minha prancha pronta para surfar nessa onda. E eu espero que a gente tenha mais profissionais prontos para surfar nisso daí. Porque são 853 municípios, a demanda é imensa em todos os setores. Você pega o gráfico da Agenda 2030 do Estado de Minas Gerais, tá tudo mediano, tá tudo precisando crescer e melhorar, e a gente vai precisar de pessoas criativas e que pensem de forma integrada, sistêmica, para resolver problemas que se arrastam há séculos nesse país. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela sua inteligência em explicar algumas coisas. E parece que o tempo é pouco, né? Não dá para falar muitas coisas, dá para incentivar as pessoas a refletir sobre o processo humano, né? Com certeza. E aqui eu queria só fazer um último convite, Hernandes, se você me permite, Claro. para que a sua audiência que tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acompanhar o nosso Instagram, que é doutora.grazi Carvalho, e lá a gente compartilha um pouco dessa estratégia, desses bastidores, né, e de tudo mais que a gente está fazendo para ajudar a implantar o projeto de cidades inteligentes em Minas Gerais e no Brasil. O projeto LIS tem algum site, tem algum também Instagram ou não? O projeto LICE, vocês podem entrar no site www.institutolice.com.br e lá a gente tem todos os caminhos, né, do projeto. Ótimo, muito bom. Sempre, sempre aprendendo e sempre ensinando, né? Muito obrigado e um grande abraço. Obrigada, um ótimo dia para todos. Tchau. Tivemos então aí uma prosa de inovação, de planejamento, né? Inteligente, que isso que é importante frisar, com a doutora Grazi Carvalho, que nos cedeu esse tempo e nos apresentou várias oportunidades. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.